O presidente da Câmara, Arthur Lira, entregou o texto final da reforma tributária ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A PEC será analisada agora pelos senadores. Para entender mais sobre a reforma, o impacto nos impostos cobrados, conversamos agora aqui no Jornal da Manhã com o professor e doutor em Direito Tributário e também presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de São Paulo, André Félix Ricota de Oliveira. Bom dia, doutor. Bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Aliás, ao Jornal da Manhã, que é na Jovem Pan. Bom dia, Lívia. É verdade. Bom dia, Lívia. Obrigado pelo convite. Bom dia, Carlos. Tudo bom? Bom dia. Agora lá, vamos lá, professor. Vamos então a mais um capítulo dessa novela da reforma tributária. Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados sob muitas críticas, muitos governadores preocupados com possível perda de autonomia, com a criação daquele conselho federativo para gerir os recursos desses novos impostos, muitos setores preocupados com uma possível elevação, digamos assim, da carga tributária. E os senadores estão muito pressionados por esses setores e também por esses governadores para que eles façam algumas revisões do que foi determinado na Câmara dos Deputados. Quais são suas expectativas em relação a essa tramitação? Vai demorar? Teremos muitas mudanças? Bom, a aprovação na Câmara dos Deputados, né, ela foi muito imediática, sem a transparência necessária para o debate. Então, vários artigos foram inclusos, ou vários pontos foram inclusos em última hora, até para conseguirem votos de bancada, né, e aprovação da reforma na Câmara dos Deputados. No Senado Federal está se apresentando um ambiente diferente, aonde já estão dizendo que vão ter várias audiências públicas. A Comissão de Assuntos Econômicos, inclusive, já dispôs que vai fazer no mínimo 5 audiências públicas, vai conversar com diversos setores. Então, tem setores que querem evitar entrar na regra desses novos tributos que estão sendo instituídos, o IVA dual, a IBS, que é o IVA estadual e municipal, e a CBS, que será o IVA federal. Então, vários setores estão tentando ter um regime diferenciado. Então, esses setores vão pleitear, evitar entrar nesse regime. Um exemplo desses setores são os profissionais autônomos de profissões devidamente regulamentadas, advogados, contadores, porque tem pouco a bater na questão da não cumulatividade do IBS, da CBS. A questão do Pacto Federativo, eu acho que é o que mais vem sendo discutido nessa reforma tributária. Esse conselho, ele ampliou muito a competência dele, os poderes do conselho. Não era essa a ideia no começo. A ideia desse conselho federativo era para fazer uma câmara de compensação apenas, então dando muitos poderes para o conselho. Então há todo um receio nesse sentido. Há pontos bons na reforma, mas há muitos pontos que devem ser discutidos, né? Tem aquela questão que foi colocada de última hora, que os estados poderão cobrar contribuições sobre os produtos primários e semi-elaborados, inclusive nas exportações. Isso atrapalha muito o mercado, né? É um tributo que não estava previsto na regra inicial da reforma tributária, no projeto inicial. Eu acho que esse tributo tende a cair no Senado. Esperamos um debate mais transparente no Senado. Há um receio que, quando foi proposta a reforma tributária, que a alíquota do IBS e da CBS seria de 25%. Hoje já se discute que não poderá ser mais 25%, porque outros setores econômicos estão em regimes diferenciados, já conseguiram desoneração do IBS e da CBS. Então, eu acho que alguns debates devem ser bem feitos no Senado. Agora, professor, bom dia. O ministro Haddad, em uma entrevista ontem, se não me engano, falou sobre o imposto, dizendo que a alíquota ficaria em algo em torno de 25%. Aí ele ainda brincou dizendo pode ser 24%, pode ser 26%, algo nessa linha. De mesmo modo, a gente vem acompanhando já algumas manifestações e uma discussão de que alguns benefícios e algumas vantagens que eram concedidas a determinados setores podem voltar nessa revisão que o Senado fará do texto. A gente está falando sobre Norte, Nordeste, e cada setor faz o seu pleito. Essa é uma conta bastante complicada. No meio desse processo de revisão,
quando a gente começa a fazer as concessões ou devolver as concessões que se tirava para colocar todo mundo numa situação de igualdade, a gente vai acabar fazendo com que alguém pague essa conta. Qual é o resultado final dessa matemática na leitura do senhor? O resultado final dessa matemática estão desvirtuando a ideia inicial da reforma tributária. É bom a gente pontuar que é uma reforma tributária parcial. É apenas sobre a tributação sobre o consumo. Não está tendo uma reforma tributária sobre a renda e o patrimônio. O ideal era fazer uma reforma tributária ampla de uma vez só, mas estão fazendo só sobre o consumo. A ideia dessa reforma era desonerar a cadeia produtiva e trazer uma neutralidade fiscal. Acabar com esses benefícios que existem no Brasil, esses benefícios fiscais, regionais, que são praticamente centenários e nunca trouxeram vantagens efetivas para a sociedade ou para aquela região. Então a ideia disso aqui não existiria mais benefício tributário. Todo mundo ia ter o mesmo tratamento, todo mundo ia ter a mesma carga tributária. Porém, já está cada um querendo defender o seu, né? Aquele ditado popular: farinha pouca, meu pirão primeiro. Então está todo mundo querendo sair desse sistema novo que está sendo criado. Professor, vou convidar o nosso especialista em política, José Maria Trindade, para participar dessa entrevista também. Zé? Pois é, professor, eu tive informação recente aqui de que o Ministério da Fazenda dispõe de um software, um programa de computador que roda essa reforma tributária com os dados de 2022, ou seja, sabe exatamente para onde vai o dinheiro e quem vai ganhar e quem vai perder. É como se estivesse aplicando a reforma tributária, né, com os dados e contribuições antigas. O programa faz isso e compara. Se o governo não está chiando, não está reclamando, o governo federal, significa que vai ganhar. É a história da farinha pouca, né? Mas uma grande falha que ficou nessa reforma, entre os especialistas, é um imposto mais moderno, que é o imposto eletrônico, que já está sendo adotado na Europa, né? Aqui se discutiu tanto o IVA, que o IVA ficou antigo. O senhor concorda? O senhor acha que já está na hora de criar esse imposto eletrônico, que o pessoal aqui tem horror, porque parece a CPMF antiga? A questão, né? Bom dia, Zé Maria Trindade. A questão é muito ampla, né? Como eu falei, a reforma tributária deveria ser feita com todos os tributos. Países desenvolvidos tributam muito forte renda e patrimônio e desoneram a cadeia produtiva. Como a gente está fazendo uma reforma tributária parcial, só sobre a tributação sobre o consumo, ela vai ser uma reforma tributária que ela tem um lado bom. Não vai ter mais essas discussões do que a minha atividade se incide ou não tributo, que ocorre muito atualmente. Eu sou locador de bens móveis, então eu não pago ISS. E também não pago ICMS, não pago nada. Com essa ampliação da base de cálculo, e acabar com essa questão de conceito do que é minha atividade, os softwares, o e-commerce, o software sobre encomenda, os downloads, os streams vão estar dentro desses novos tributos. Então vai ter essa tributação dos meios digitais. Então esse é o lado bom da reforma. Aquela questão que você falou da União Federal, a União Federal não está reclamando, porque o software da Receita, é verdade. A União Federal, ela está avançando a sua competência tributária sobre a cadeia produtiva e sobre a tributação sobre o consumo. Inicialmente, na Constituição Federal de 88, que estabelece o nosso sistema tributário nacional atual, a União Federal só tinha competência para tributar a cadeia produtiva só na parte de industrialização, que é o IPI. E o IPI vai ser finalizado, vai ser encerrado. Com a CBS, a União Federal avançou a sua competência tributária sobre toda a cadeia produtiva. Ela foi tentando devagarinho através do PIS e COFINS e agora ela vai conseguir plenamente. A União Federal não tem o que reclamar com a reforma tributária, ela só vai ganhar cada vez mais. Você colocou muito bem essa questão. O ideal era que fosse bem simplificada a reforma, e ela não está sendo. E a discussão tem que ser bem transparente. Já deveriam apresentar a lei complementar, porque o projeto de lei complementar que vai regulamentar esse novo sistema está pronto. Poderiam apresentar. A lei já foi devidamente estabelecida, poderiam apresentar. Mas tem um lado que eu acho que é interessante para o contribuinte, para o cidadão brasileiro. A reforma tributária, se aprovada até o final do ano, que acho que será, né?
ela vai começar aos poucos. Em 2026, vai se aplicar uma alíquota de 0,9 para a CBS e 0,1 para a IBS. E com isso vai calibrando esses novos tributos para chegar à carga tributária atual que incide na cadeia produtiva. Perfeito, professor. Muito obrigado pela tua entrevista, pelo tempo aqui conosco no Jornal da Manhã. André Félix, economista, professor, membro da OAB, especialista em direito tributário. Advogado, especialista em direito tributário. Um abraço, professor. Obrigado, bom dia. Agradeço mais uma vez o convite. Bom programa a todos.